presença de todos. Nós vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre um pouco sobre envelhecimento na universidade, ensino, pesquisa e extensão. Eu me chamo Ana Gabriela, sou psicóloga, mestranda em ensino em ciências de saúde e sou orientanda do Dr. Luiz Sinésio Neto. E para a gente dar início à nossa discussão hoje, eu vou começar trazendo um pouco dos conceitos de ensino, de pesquisa e de extensão. A gente entende por ensino uma forma de construir conhecimento, né? Conhecimentos que já foram produzidos pela humanidade. Então, são métodos de transmissão de conhecimento para educar pessoas e normalmente, nem sempre, mas normalmente aplicado em instituições de ensino, como a universidade. Já nós temos, assim, como exemplo de ensino, as aulas, as monitorias, atividades práticas de laboratório, né, que intercala teoria com a prática. Todos esses são exemplos de ensino. Já a pesquisa, ela é a materialização do conhecimento a partir de novos estudos, com base em resolver problemas, né, na resolução de problemas. Então, a gente pode pensar na pesquisa como um conjunto de atividades orientadas, planejadas, para a busca de novos conhecimentos. Na graduação, dentro das universidades, a gente tem como exemplos de pesquisa o próprio TCC, que muitas vezes, infelizmente, é o primeiro contato, né, do acadêmico com a pesquisa, ou às vezes por programas de iniciação científica, né, oferecidos pela universidade. E aí a gente chega na extensão, né? A extensão, ela estabelece uma relação entre a universidade e a sociedade, ou seja, uma troca de conhecimento entre a instituição e a comunidade em que essa instituição está inserida. Alguns exemplos mais clássicos, né, de extensão são os atendimentos gratuitos, né, de defensoria pública, de atendimento odontológico, psicológico. É uma forma que as universidades encontram de permitir que os acadêmicos intervenham nos processos sociais, na comunidade em que essa universidade, em que esse aluno estão inseridos. É importante a gente pensar na extensão como um processo educativo, um processo cultural e científico, né, porque ela articula o ensino e a pesquisa. E por que esses três eixos são considerados pilares da universidade, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. Isso é constitucional. No artigo 207, eles falam exatamente assim: as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. Quando é dito indissociabilidade, significa que esses três eixos, né, esses pilares, eles devem ser tratados de forma equivalente pelas instituições, né, além de estarem sempre atuando de forma efetiva entre si. Cada pilar, ele existe por si só. Funcionalmente falando, eles são independentes, a gente consegue ver ele, tanto que eu dei alguns exemplos, né, de forma independente. Porém, eles devem estar interligados, indissociados, em prol da universidade. A gente até tem mais facilidade de ver essas ações acontecendo de forma isolada. E cada um desses pilares ele tem seu valor, sua importância. Mas a gente tem que ter em mente que a proposta constitucional para as universidades está voltada para o trabalho desses três pilares de forma conjunta, né? Então, esses três eixos, o ensino, a pesquisa e a extensão, eles são formas de desenvolver habilidades profissionais com ênfase na comunidade. E é fundamental para uma boa formação profissional, né, qualificada, com uma visão mais crítica à presença desses três eixos. Tendo isso em mente, né, esses três conceitos, no âmbito universitário, acadêmico, a gente vai falar um pouco hoje aqui sobre a Universidade da Maturidade, na Universidade Federal do Tocantins, que é um programa que abrange esses três pilares com excelência. E para dar início à fala da Universidade da Maturidade, antes da gente convidar
a doutora Neila e o doutor Neto, eu vou convidar a doutora Kátia Cristina para falar um pouquinho no aspecto legal. Ela é doutora em Educação pela UFSCar, mestre em Engenharia de Produção pela Federal de Santa Catarina e graduada em Pedagogia pela Federal de Goiás, professora do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Tocantins, e passo a palavra para a doutora Kátia. Bom dia a todos, bom dia aos que estão presentes nessa sala, presentes no evento, honrando, acompanhando e prestigiando, né, a discussão sobre envelhecimento e o envelhecimento na universidade. Esse é o tema, envelhecimento na universidade, ensino, pesquisa e extensão. A Ana Gabriela estava responsável por fazer a primeira fala, e nessa primeira fala, o objetivo principal era trazer os conceitos e um apanhado sobre ensino, pesquisa e extensão, tendo em vista que vamos situar, então, o envelhecimento nesse contexto. A Ana era responsável também por apresentar os participantes, considerando que ela faria a primeira fala, né? E acho que, no afã de iniciar, ela mal se apresentou, né, Ana? A Ana Gabriela é bacharel em psicologia e é mestranda em ensino em ciências e saúde pela Universidade Federal do Tocantins. Acho que é importante que nós estamos aqui com um grupo muito seleto, né, que estuda o envelhecimento, que tem um grande projeto que está dentro da Universidade Federal do Tocantins. Eu estou aqui como uma professora, pedagoga. Eu costumo brincar, quando as pessoas perguntam o que eu faço, eu digo, eu sou professora de professores. Talvez fique mais fácil dizer que nós somos formadores, professor no curso de pedagogia, então nós somos professores de professores. Como pedagoga, a minha formação e a minha prática, desde o início de todas as minhas atividades profissionais, foi como professora, desde a educação infantil e hoje na pós-graduação, eu acompanho os movimentos da educação desde o período da minha formação, né? Os movimentos que deram origem às grandes mudanças na educação. Como acadêmica ainda, eu acompanhei os reflexos da Constituição Federal de 88, acompanhei a tramitação da LDB, já formada, e acompanho até hoje como professora todo esse movimento. Então, é muito comum no meu cotidiano falar sobre educação, falar sobre ensino, mas quando eu, na minha formação e no decorrer da minha prática profissional, falo em ensino, já é automático pensar em crianças e em adolescentes. Bom, a gente às vezes fala em jovens, a gente cai ali um pouquinho para a educação de jovens e adultos, discorre na legislação e nas políticas públicas como uma modalidade, mas nós nos detemos às características, ao desenvolvimento, ao conjunto de alunado, com ênfase muito grande na educação infantil, tendo em vista, inclusive, que eu trabalho essa disciplina no curso de pedagogia, Fundamentos da Educação Infantil. Às vezes, quando discutimos ensino fundamental, nós discutimos as características da criança e do adolescente, e falando do lugar de onde eu estou, né, dos cursos de formação de professores, é preciso ser sinceros aqui, que pouco ou nada, para não dizer nada, quase nada, consideramos nesses estudos a discussão do envelhecimento, do idoso, do velho no processo educacional. Nós precisamos confessar, né, confessar isso aqui, porque é uma discussão ausente, é uma discussão que ela é esquecida. Se eu tivesse que dar um nome para essa fala específica, eu iria dizer da invisibilidade, né? A invisibilidade do idoso, a invisibilidade do velho no processo educacional formal. Eu falo formal porque o processo educacional ele perpassa, então, ele é conduzido e organizado por um conjunto de leis, né? As leis que preceituam como esse ensino deve se formalizar, a quem, como, baseado em que princípios. E nestes princípios,
está ausente. Então, a gente diria que há uma invisibilidade. É como se, a partir de uma determinada idade, as pessoas não fossem mais sujeito de direitos no que se refere à educação. As pessoas não fossem mais consideradas nas políticas públicas no que se refere à educação. E eu não estou falando isso do que eu acho, do que eu penso, eu estou falando isso da minha experiência, né, nas abordagens, nas discussões que fazemos, e estou falando isso da análise da própria legislação educacional. Se nos determos agora na legislação educacional, vamos verificar que nós temos uma lei que foi promulgada em 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, ela é uma lei que traça, como o nome já diz, as diretrizes, os caminhos, tendo em vista que uma legislação federal ela não pode cair aos detalhes, ela não pode dizer como cada município, como cada estado vai fazer. Então, o que ela faz? Ela traz princípios, ela traz diretrizes, ela traz caminhos para que essa educação se efetive nos sistemas municipais e no sistema estadual. Particularmente, nosso grupo de pesquisa, eu sou membro do grupo de pesquisa de estudos em educação municipal, é o grupo de pesquisa que está no repositório da Universidade Federal do Tocantins, coordenado pela professora pós-doutora Rosilene Lagares, e nessas pesquisas, nesses estudos, nós trabalhamos de forma muito especial com os sistemas municipais de ensino. E ao observar a legislação dos sistemas municipais e do sistema estadual, nós verificamos essa ausência, mas ela inicia lá, na LDB. A Lei de Diretrizes e Bases, ela contém 92 artigos. Ela contém capítulos que falam sobre educação básica, dentro da educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino superior, as disposições transitórias, 96 para 2020, nós já temos aí, então, mais de 20 anos de LDB, né? E o que nós temos nesse período? Uma lei muito recortada, uma lei com várias alterações, mudou faixa etária, mudou uma série de coisas, mas nós não contemplamos em nenhum momento na nossa LDB um capítulo ou mesmo um artigo específico que faça menção à educação de velhos ou a contemplar os idosos ou os processos de envelhecimento nesse contexto educacional. Então, eu trago isso como um alerta, trago isso como um destaque e trago isso como um ponto para análise e observação. A LDB não menciona educação para idosos, tampouco traz algum direcionamento para a educação por toda a vida. Ela até cita educação por toda a vida, mas não direciona isso. A não ser lá nos princípios de igualdade, de condições de acesso. Mas não há de forma específica, em nenhum momento, na legislação que regula a educação formal, a discussão sobre envelhecimento. E nós poderíamos dizer, bom, se não há na LDB, talvez nos planejamentos, então nós temos o Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005, uma lei que foi promulgada em 2014, a Constituição e a LDB dizem que a União tem que elaborar os planos de educação de 10 em 10 anos, por isso às vezes nós chamamos de planos decenais. O nosso último foi aprovado em 2014, e não há também, né, nesse documento, nenhuma meta, ele é dividido em metas e objetivos, então não há nem metas nem objetivos que façam referência a esse contexto. Apenas na meta 9, diz o seguinte: considerar nas políticas públicas de jovens e adultos as necessidades dos idosos, com vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas e culturais. Então, veja, quando se refere à necessidade dos idosos, refere-se apenas à erradicação do analfabetismo, ponto que não é um ponto a se desprezar, né? Realmente faz-se necessário essa ênfase.
a taxa de analfabetismo é grande, os dados informam isso, e isso está diretamente relacionado à idade, né? Nos faz refletir, então, mais uma vez, sobre a ausência. Por quê? Por que nós chegamos a índices altos de analfabetismo entre os idosos? Especialmente porque não há políticas de educação nessa fase, né? Então, o Plano Nacional de Educação silencia com relação a isso, a LDB também silencia com relação a isso, não se apresenta nenhum trabalho, nenhuma iniciativa, nenhuma prescrição legal, e aí o que acontece? Se não há prescrição legal, não há também iniciativas no âmbito estadual e no âmbito municipal, tendo em vista que as leis estaduais e as leis municipais, elas emanam dessa lei federal. Então, se nessa lei federal isso não é considerado, com certeza não será considerado também nos estados e municípios. E não será, como não é considerado também, na grande maioria dos cursos de formação de professores, né? Me refiro aos cursos de pedagogia, me refiro às licenciaturas, me refiro às especificidades que esses cursos deveriam ter no atendimento a esse contexto de envelhecimento. E agora eu quero dar, para exemplificar isso, um testemunho pessoal. Como professora no ensino superior aí há 20 anos, comecei na UBRA, quando começaram os primeiros cursos de graduação da UBRA, eu não tinha, em toda a minha trajetória de educadora, tido contato com o trabalho com idosos, com velhos, com esse processo de envelhecimento em toda a minha trajetória. Sempre me foquei, como disse a vocês, em ensino infantil e fundamental. Quando fui admitida na Universidade Federal do Tocantins, em 2004, em 2006, eu fui para o curso de pedagogia da Universidade Federal do Tocantins. Ali, na Universidade Federal do Tocantins, eu conheci a Universidade da Maturidade. A UMA sempre foi uma referência, porque ela é um projeto que está dentro do curso de pedagogia, e nós acompanhávamos bem de perto o trabalho da doutora Neila, porque somos do mesmo colegiado. Começamos a participar dos eventos, começamos a conhecer esse trabalho, e eu comecei a ficar muito impressionada. No último evento que eu estive, que foi na Assembleia Legislativa, em que eu olhava a Assembleia Legislativa cheia, comemorando e discutindo as necessidades do envelhecimento e comemorando uma data, se não me engano, era o Dia do Idoso, eu comecei a olhar e me veio um questionamento muito forte. Como nós, educadores formados, graduados, pós-graduados, que valorizamos tanto a educação, como nós ignoramos por tanto tempo, essa realidade. Como nós, e isso eu me perguntei e me critiquei e faço uma avaliação o tempo todo, como nós nos conformamos com essa invisibilidade. Olhando as pessoas ali, olhando o movimento, olhando cada velho se manifestar ali, eu pensei, como ignorar isso? Essas pessoas são sujeitos de direitos no que se refere à educação e no que se refere à aprendizagem. Como a gente desprezou tanto tempo, como a gente tem desprezado tanta energia, tanto trabalho, tanta experiência, tanto conhecimento. E, desde então, eu tenho pensado muito nessas possibilidades, né? E me considero muito contemplada, porque convivemos com a UMA, convivemos com a doutora Neila, convivemos com o doutor Neto, e a nossa universidade, a Universidade Federal do Tocantins, hoje é uma referência, e isso vai ser muito bem explanado por eles, hoje é uma referência nesse atendimento. Mas como profissional, como pedagoga, como professora, eu me questiono, eu avalio o tempo todo a nossa ignorância, né? Avalio o tempo todo a nossa, até, talvez, presunção, né? E simplesmente agimos com um abandono total a essas políticas, né? E eu sei que não basta inserir uma disciplina, não basta inserir uma atividade, mas precisamos ter um grande movimento para que isso chegue na legislação, e que, ao chegar na legislação, possa reverberar, então, na formação e nas políticas públicas. Então,
Eu quero concluir aqui as minhas palavras, porque quem vai fazer uma discussão muito mais ampla, completa, envolvente sobre a UMA, com certeza será o doutor Neto e a doutora Neila, mas eu quis, né, tive toda a disposição em participar desse momento para deixar aqui de forma pública, né, em um evento, o quanto nós admiramos e o quanto nós aprendemos e o quanto nós temos transformado a nossa prática convivendo com a UMA, com os velhos da UMA. E o meu tópico, então, era o envelhecimento no ensino, pesquisa e extensão. O meu tópico era o envelhecimento no ensino. E a conclusão é, pela legislação e pelas nossas práticas diárias, com exceções, como é o caso da UMA, esse envelhecimento está ausente no processo de ensino formal. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer, quero continuar ouvindo vocês e estou à disposição para qualquer questionamento em posterior. Obrigada, Ana Gabriela, pela fala. Muito obrigada, né? É uma questão para a gente se discutir. E eu vou dar continuidade, convidando agora a doutora Neila Barbosa Osório, né? Vou falar um pouquinho dela, que possui pós-doutorado em Educação pela Universidade Estadual do Pará, doutora em Ciências do Movimento pela Universidade Federal de Santa Maria, e foi premiada como pioneira em educação de velhos no estado do Mato Grosso do Sul, professora e pesquisadora na Universidade Federal do Tocantins, docente do mestrado em educação na UFT, autora do programa Universidade da Maturidade, a UMA, né, que é referência em tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil em 2012, em 2013, e um currículo super extenso. Então, já vou chamar, pode ficar à vontade. Ô, Ana. Ana, bom dia, aqui é o professor Sinésio. Pode continuar a minha apresentação, que a doutora Nélia teve um problema de saúde bucal, então nós vamos fazer uma fala conjunta aqui, eu e ela, como nós temos eu tenho o gene dela, então não dá para fazer um bate-bola aí. É verdade, estamos todos em família aqui. Sendo assim, né, doutor Luiz Sinésio Neto, meu orientador, com muito orgulho, e a doutora Kátia Cristina, minha mãe, por isso que eu digo que estamos todos em família. Que bom, você queria falar. E o doutor Luiz Sinésio Neto, né, filho da doutora Neila, possui doutorado em Ciências e Tecnologia pela UNB, mestrado em Gerontologia pela UCB, Distrito Federal, especialista em Gerontologia pela UFT e graduado em Educação Física, professor adjunto no curso de Medicina do UFT, coordenador, docente da Universidade da Maturidade no UFT, professor no Programa de Ensino em Ciências e Saúde, presidente da ABRAS, né, seccional Tocantins, e atualmente pesquisa alterações de composição corporal e envelhecimento, sarcopenia, obesidade sarcopênica, qualidade de vida, avaliação funcional no idoso, envelhecimento e gerontologia. Doutora, a fala está contigo. Muito bom dia a todos, eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Obrigado, Ana Gabriela. Destacar que a Ana foi uma das entusiastas, né, para a gente fazer esse encontro aqui hoje. Doutora Kátia, parceira também da Universidade da Maturidade, obrigado a todos aí pela presença, nós estamos com um quórum bastante interessante, de pessoas que estão desejando estudar sobre envelhecimento humano, e que estão na universidade ou mesmo na sociedade, percebo muitos alunos aí do curso de Medicina da Unirg, aqui na UFT eu coordeno a Liga de Geriatria e Gerontologia, então, sejam muito bem-vindos, outros cursos aqui também de edificações, temos alunos de graduação, de pós-graduação, professores, colegas, sociedade em geral, agradecer pela oportunidade de falar sobre envelhecimento humano. Especificamente, o tema é trazendo um pouco essa questão dessa indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão no envelhecimento humano, e eu acredito que um tema que
que tem uma simbiose com essa extensão universitária e esse processo de indissociabilidade é o tema das tecnologias sociais e também da inovação social dentro da universidade. Então, a minha abordagem de fala é nesse processo de qual o papel das universidades nessa perspectiva de produção, de inovação social, de tecnologia social para o envelhecimento humano, e como que isso vem sendo trazido dentro, na perspectiva da literatura científica dentro das universidades. Então, a fala casada, eu e a doutora Neila vamos conversando aqui. Gente, é fato que o mundo envelheceu sua população, o Brasil possui 30 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, estimativa essa que era para acontecer em 2030, 2020 já aconteceu, 2050 vamos ser o 6º país do mundo em número de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, o Tocantins é um estado novo, mas povoado por idosos, dados do último trimestre do Data Senado, demonstrou que 14% da população desse estado, ou seja, que representa mais de 230 mil pessoas, no Tocantins possui idade igual ou superior a 60 anos. Cabe dizer também aos nossos políticos, né, nós estamos aí no processo democrático de escolha dos nossos prefeitos, 20% do eleitorado do Tocantins tem idade igual ou superior a 60 anos, são considerados idosos. Então, o envelhecimento, ele o tempo é nosso, e pautar o envelhecimento humano é falar, é pensar o Brasil hoje e o Brasil que queremos, e o Estado que queremos também para nos próximos anos. Não haverá desenvolvimento econômico, social, sem pensar o tema do envelhecimento humano, né? Então, por isso que a gente tem tensionado tanto na perspectiva da proposta de pautar o envelhecimento na agenda pública brasileira, na agenda privada, na agenda das universidades, no desenvolvimento científico, na elaboração, na difusão do conhecimento científico acerca do processo do envelhecimento demográfico, que tem uma repercussão no envelhecimento demográfico. Nós temos diferentes caras e faces da perspectiva de envelhecer no Tocantins. A UMA possui 15 anos, né, agora no dia 13 de fevereiro, completa 15 anos de ensino, pesquisa e extensão no envelhecimento humano na Universidade Federal do Tocantins. Então, a gente já rodou muito, nós já rodamos mais de 10 cidades no estado, outros estados como Distrito Federal, Paraná, Paraíba. Agora assinamos um protocolo de transferência de know-how para o Mato Grosso do Sul, para transferência de know-how da UMA para o Mato Grosso do Sul. Então, a gente sabe que existe uma inconsciência coletiva de que a velhice, ela se encontra presente na nossa sociedade, tem uma repercussão importante em várias áreas da sociedade, como saúde, a educação, que a professora Kátia trouxe muito forte nisso, na economia, aproximadamente 3 milhões de reais circulam só na cidade de Palmas de aposentadoria das pessoas idosas, né? 67% das famílias brasileiras são sustentados por algum idoso. Quando a gente olha para o Tocantins, esse índice aumenta. Então, lazer, alimentação, moradia, transporte, segurança, um número enorme de demandas de serviços se apresentam para nós, profissionais. Se a gente fosse pensar, por exemplo, na área da saúde, o quanto que a gente ainda tem que pensar em programas de promoção de saúde para idosos, prevenção, gerenciamento do uso de medicamentos, gerenciamento de rotinas de cuidado, programas de prevenção de síndrome de quedas, reabilitação. Então, é só para dizer mesmo que nós temos uma enormidade de questões a serem pensadas e tomar atitudes em relação a essas frentes. Porque nós queremos cada vez mais que as pessoas vivam mais, mas que elas vivam melhor, né? Como o próprio conceito de envelhecimento ativo da Organização Mundial de Saúde, que tem aí os seus pilares na saúde, na aprendizagem ao longo da vida, é exatamente isso. Aprender e aprender ao longo da vida, aprender enquanto estamos vivos, é um dos pilares do envelhecimento ativo, a participação social, a segurança, a proteção. Nós temos vários determinantes,
Então, assim, a gente já tem alguns caminhos que nos ajudam a compreender a como viver mais, mas também a como viver de forma ativa. Mas a gente precisa tirar essa agenda do papel e fazer com que essa agenda possa chegar na vida das pessoas. Vamos pensar, então, nas universidades, que é o foco aqui da nossa discussão hoje. Então, eu parto da seguinte questão: o que se espera da universidade brasileira em termos de contribuição para o desenvolvimento das tecnologias sociais para os idosos? Primeiro que a tecnologia social, primeiro a gente precisa entender o que é tecnologia social. Sempre vem à nossa cabeça tecnologia, aquela tecnologia hardware, ou a tecnologias dos robôs. Isso a gente tem estudado muito, eu participo da comissão científica da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia, que é uma sociedade que pensa em produzir tecnologias para melhorar o cuidado à pessoa idosa. Então, nós temos diferentes tipos de tecnologias, né? Esse robozinho aqui é o Paro, o Paro é um robozinho. Esse robozinho aqui, o Paro é um robô japonês que ele interage com o idoso. Então, ele interage com o idoso e estudos de clinical trial já demonstraram que o Paro reduz ansiedade e depressão em idosos com instituição de longa permanência. Nós já temos robôs de interação, né, como o Paro, nós temos robô de serviços que vai varrer a casa do velhinho e tal, mas nós temos aqui as tecnologias menos hardware, nós já temos, por exemplo, os organizadores de remédio, nós já temos aqui o suporte da privada, que vai garantir melhor esse encaixe do idoso, nós já temos as famílias que identificam quedas, os sensores de monitoramento, de telemonitoramento desses idosos. Então, nós temos uma série de níveis de tecnologias de suporte ao cuidado à pessoa idosa, mas eu não quero falar dessa tecnologia hardware mais sofisticada. E a gente precisa, então, quebrar um pouco, quando a gente fala de tecnologia, aqui nós estamos falando de tecnologia social, dessa visão das tecnologias voltadas mais para os robôs. Então, vamos falar de tecnologia social. Então, o que é tecnologia social? Tecnologia social é toda técnica, produto, metodologia, que elas possam ser replicáveis, mas as tecnologias sociais, a gente tem alguns autores, como o Dagnino, que diz principalmente a tecnologia social está focada no processo, ou seja, a forma como ela é produzida, a forma como ela é construída é o que define uma tecnologia social. Então, a tecnologia social é desenvolvida com interação com a comunidade, ou seja, os idosos participam da construção dessas tecnologias sociais. Por quê? Porque assim elas são mais efetivas, a sua solução para transformar uma realidade social. As tecnologias sociais, portanto, emancipam os autores envolvidos nisso. Aqui é uma foto do Gandhi, que foi um movimento da tecnologia apropriada na década de 70, que também foi um movimento dos artesãos na época de fazer um movimento contrário às tecnologias convencionais, que a gente diz, né? Mas foi um movimento que se perdeu. Por quê? Se perdeu porque não tinha princípios, parâmetros bem estabelecidos. E isso, a tecnologia social, ela se preocupa em estabelecer bem os seus princípios, os seus parâmetros. Então, quando a gente fala de tecnologia social, a gente está falando de algumas dimensões. Isso é uma proposta do ITS, do Instituto de Tecnologia Social, onde ele diz que as dimensões da tecnologia social são relevância social, conhecimento, ciência, tecnologia e inovação, participação, cidadania e democracia e a educação. Ou seja, para cada dimensão eu tenho 3 indicadores. Então, qual é o objetivo a ser solucionado dessa demanda social? Então, por exemplo, nós temos aqui na Universidade da Maturidade, ela é caracterizada como uma tecnologia social. Por quê? Porque nós não temos um projeto pedagógico específico para trabalhar educação não formal com os idosos, cujo objetivo é redimensionar ou dimensionar novos projetos de vida. Então, a UMA tem um objetivo a solucionar diante de uma demanda social,
tem a sua organização, sua sistematização, tem o seu projeto pedagógico totalmente estruturado, com referências bibliográficas, com processo de construção pedagógica, tem o seu grau de inovação, porque ela proporciona determinadas estratégias pedagógicas inovadoras para os idosos. No quesito participação, cidadania e democracia, ela traz também todo o projeto pedagógico dos acadêmicos da UMA, foi construído, perguntado para os idosos, e a gente teve uma impressão, muitas vezes nós, pesquisadores, doutores, nós achamos que transferimos tecnologia para as pessoas, isso é uma grande bobagem, né? Na verdade, nós temos que construir essa tecnologia junto com as pessoas. Nós aprendemos muito com os idosos no nosso fazer pedagógico, escutando eles. A metodologia participativa, a gente consegue ter uma disseminação importante desses conhecimentos. Nós hoje funcionamos em Palmas, Porto, Dianópolis e Araguaína. A parte da educação é eles entenderem o que eles estão fazendo na UMA. Há esse diálogo de saberes, não há uma hierarquização dos processos de conhecimento. Eu sou professor, detentor do conhecimento, e, portanto, estou passando, transferindo para vocês novos saberes, não. Há um diálogo constante, e para ter diálogo você precisa de duas situações, né, para que isso possa acontecer, e há um empoderamento, porque o idoso, ninguém muda ninguém, só há um processo de mudança, de transformação social, quando o idoso compreende que tudo aquilo que está sendo proposto pela UMA tem uma intencionalidade de disponibilidade para ele novas formas de pensar, novos conhecimentos, mas que isso também é mutado a partir da realidade de cada um. E aí, então, a gente consegue ver eficácia. Eficácia, a gente tem várias pesquisas, né, de mestrado, de doutorado, demonstrando a eficácia do projeto da Universidade da Maturidade em várias dimensões do saber, sustentabilidade e, principalmente, a transformação social. Então, a UMA é considerado, de acordo com essas dimensões e essas características de indicadores da tecnologia social, como uma tecnologia social. Como eu disse, o projeto pedagógico da UMA foi todo construído no processo dialógico. E aí, depois que a gente entendeu o que é tecnologia social, a gente precisa entender, tá bom, mas será que as universidades, qual é o envolvimento das universidades em relação aos projetos de tecnologia social para os idosos? É preciso destacar, brevemente, que tanto a tecnologia social como o envelhecimento da população, ela está inserida na Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2022. Aqui na Universidade Federal do Tocantins, eu faço parte do grupo que está construindo a política de inovação da universidade, e na minuta da política de inovação da universidade, nós conseguimos, então, o grupo inserir a questão das tecnologias sociais dentro da política de inovação. Quando a gente olha para a literatura, a produção científica ainda, o Brasil possui uma alta produção científica quando comparado com alguns países da América Latina e Caribe, América Central também, mas ainda há uma pouca qualidade dessas publicações em relação aos periódicos. A maioria das tecnologias, das publicações de tecnologia social no Brasil, elas acontecem em capítulo de livro, não que isso seja ruim, mas a gente precisa entender o quanto que isso também tem de impacto de qualidade científica. Então, os artigos e periódicos com quais só representam 10% de acordo com esse estudo que demonstrou a caracterização da produção científica. Quando a gente olha esse outro estudo, para entender o quanto que a extensão universitária, o quanto que a universidade tem desenvolvido tecnologia social no Brasil, a gente percebe que ainda é discreto. Esse estudo da Klowowski é muito bacana, porque ela também faz uma análise do envolvimento da universidade pública em relação à tecnologia social. Primeiro, eu preciso destacar que a gente vem numa crescente de projetos que as universidades vêm se envolvendo em relação à tecnologia social. Mas olha que interessante, quando a gente olha o público-alvo dos projetos de tecnologia social, a maioria é de agricultores familiares e estudantes e família de baixa renda.
somente um projeto desse estudo avaliou exclusivamente a população idosa. E aí, para nossa alegria, o único projeto avaliado foi a Universidade da Maturidade da Universidade Federal do Tocantins. Então, a gente vem com esse novo conceito da extensão, né? Esse novo não, mas com esse conceito da extensão como extensão interativa. O que é essa extensão interativa? É você sair daquele, principalmente esse conceito de extensão interativa veio com a criação do Fórum de Pró-Reitores, com a Política Nacional de Extensão, como um processo educativo, científico, cultural, que articula isso que nós estamos falando aqui, o ensino, a pesquisa, de forma indissociável, viabilizando a relação transformadora entre a universidade e a sociedade. Essa aproximação com a sociedade, da universidade com a sociedade, ela é fundamental para o progresso da própria universidade. Então, a concepção de extensão universitária, ela, quando a gente está na prática, a gente percebe em alguns colegas nossos essa concepção de extensão universitária muito focada no assistencialismo. Então, eu estou fazendo uma assistência, estou fazendo um projeto para garantir assistencialismo, ou assistência ou prestação de serviço, que está mais focada na extensão tecnológica. Então, a gente precisa quebrar essas barreiras, quebrar não, mas precisa ampliar essa percepção da extensão enquanto uma relação transformadora da universidade com a sociedade. Lógico, nós temos problemas mais macros para elaboração e execução dessa extensão interativa, como, por exemplo, o não financiamento, a gente sempre tem batido o pé, a ausência de financiamento das atividades dos programas de extensão, pouca visibilidade e respeitabilidade acadêmico-científica das atividades de extensão. Como a Ana trouxe isso, não há uma hierarquia dentro dessa, que o ensino é mais importante que a pesquisa, que é mais importante que a extensão, assim como a pesquisa é mais importante que o ensino. Eu acho que o grande movimento em que se coloca na extensão interativa é mostrar essa isonomia, essa relação não hierárquica, e de que todas são importantes. Inclusive, alguns autores mostram ao contrário, que tanto o ensino como a pesquisa, ela parte da extensão, e não ao contrário. Então, essa extensão interativa vem nisso. Então, quando a gente articula o ensino, a pesquisa e a extensão para produzir tecnologia social, aqui no nosso caso para idosos, nós temos uma melhor qualidade de vida e uma maior inclusão social desses idosos também nas universidades. A gente tem elaborado alguns papers sobre o tema, esse é um paper que saiu num capítulo de livro, mas também temos outros papers falando sobre tecnologia social para idosos, demonstrando essa simbiose entre a extensão e a tecnologia sociedade, o potencial inovador das tecnologias sociais, a necessidade dessa extensão interativa, e uma coisa bacana, que dentro dessa agenda de extensão interativa e da tecnologia social, é que as tecnologias sociais, elas buscam um desenvolvimento regional, mas elas também mas elas devem estar vinculadas numa agenda global. Por exemplo, a Universidade da Maturidade está no Banco de Tecnologia Social, da Fundação Banco do Brasil, ou seja, ela é um projeto de desenvolvimento regional da educação não formal para idosos, aqui no Tocantins, mas ela está linkada numa meta global 4 da ODS, que é a educação de qualidade. Então, esse é um movimento que é preciso a gente fazer. Pensar no desenvolvimento regional, mas vincular a uma meta global. Assim ganha-se força essa agenda da extensão interativa. Só para apresentar para vocês, eu falei da Fundação Banco do Brasil e da Tecnologia Social, porque é a maior do Brasil. A Fundação Banco do Brasil já investiu em projetos de tecnologia aproximadamente mais de 30 bilhões de reais, já atendeu mais de 3,3 milhões de pessoas em mais de 1.800 cidades e mais de 1.110 projetos. Nós temos cadastrado nesse banco aproximadamente 516 tecnologias educacionais. Nós temos tecnologias sociais de diversas formas, estou falando especificamente das educacionais.
Uma delas é a Universidade da Maturidade, que está cadastrada desde 2011, recebemos o Prêmio Fundação Banco de Tecnologia Social 2013 e estamos cadastrados nesse banco. Dentro do movimento Tecnologia Social, nós temos participado dessas feiras de inovação da própria universidade, mostrando que as tecnologias sociais também possuem esse espaço nesse ambiente de inovação, nesse ambiente de tecnologia das universidades. A UMA é uma tecnologia social que já atendeu mais de 5.500 idosos. Então, o que é a UMA? É uma tecnologia social educacional. Qual é o objetivo da Universidade da Maturidade? É garantir acesso à educação não formal para os idosos, cujo, a partir desse acesso a essa tecnologia social não formal, que seria o nosso projeto pedagógico, os idosos podem repensar, redimensionar, ressignificar as suas metas de vida. Então, a gente tem a sede central aqui na Universidade Federal do Tocantins, com uma estrutura física. Então, essa é uma sede própria da UMA, um auditório para 120 lugares, laboratório de novas tecnologias, que hoje está no DTE, um laboratório de exercício físico e envelhecimento. A gente tem feito alguns movimentos em nível também político para tentar mostrar para toda a sociedade a importância da gente promover essas tecnologias sociais em envelhecimento, articulando essa extensão interativa e produzindo melhoria de qualidade de vida para os idosos, no ambiente dentro da universidade, mas também no ambiente social, da sociedade como um todo, inclusive o político, para que a gente possa fazer esse movimento de colocar a agenda do envelhecimento como uma agenda prioritária. A UMA é a primeira marca patenteada da Universidade Federal do Tocantins, nós fizemos isso lá em 2012, e também nós estamos fazendo transferências de know-how, transferência de tecnologia com apoio do Núcleo de Inovação Tecnológica para outras universidades, como eu exemplifiquei o caso da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul mais recente. Então, como consideração final, nós identificamos que existe, então, a necessidade de maior articulação da extensão universitária para o desenvolvimento de tecnologia social para os idosos. Os projetos de educação para os idosos das universidades, desde que adequado a princípio, está escrito errado ali, princípios, parâmetros e implicações, são importantes tecnologias sociais para idosos, por meio da extensão, da pesquisa e do ensino na universidade, e a considerar a complexidade das demandas do envelhecimento populacional, as tecnologias sociais abrem amplas possibilidades de atuação das universidades em suas mais diversas áreas de formação. Por isso, acreditamos que os projetos de envelhecimento têm um papel fundamental nas universidades brasileiras, como exemplo de experiência bem-sucedida no fortalecimento da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, e na produção de tecnologia social com impacto na qualidade de vida dos idosos. Portanto, contribuem significativamente na construção da responsabilidade social das universidades brasileiras. Por isso, merecemos um lugar de destaque. E, por isso, a criança de hoje será o velho de amanhã. Que esses alunos que aqui estão nos escutando possam introspectar um pouco desse desejo nosso que estamos aqui há algum tempo. Essa aqui é minha filha, Tarsila, foi num desfile de 7 de setembro, ela participou junto conosco nessa atividade. Então, que todos possamos ter uma longevidade saudável. Um abraço e estou à disposição para as perguntas. Obrigada, doutor Neto. Nesse momento, nós ainda temos 10 minutinhos, então nós vamos abrir para perguntas, questionamentos. Estamos aqui à disposição para respondê-los. Pode ser pelo chat, acredito que também pelo microfone. Doutora Neila. Doutora Leila!
Muita gente aí da UFT, do IFTO, da Unirg. Tá desligado o microfone, professora Kátia. Cadê a plaquinha? Nós chegamos a 100 pessoas aí no Verdade. evento. Que bom. Só já está começando aqui o processo de certificação, né, com o link para o formulário e de presença para certificação, já está aí no chat. Ó, perguntaram aqui como funciona o ingresso desses idosos na UMA. Professor Neto. Então, para ingressar na universidade, você precisa ter dois critérios. Primeiro, ter uma idade igual ou superior a 50 anos. Nós pegamos também adultos. O pessoal fica bravo quando eu falo adultos idosos, né? Mas acima de 50 anos e ter vontade de estar na UMA. Para fazer a matrícula, nós estamos funcionando em 4 cidades: Palmas, Porto, Dianópolis e Araguaína, com um processo de expansão para Tocantinha, Paraíso e Araguatins. Então, caso queiram saber mais, maiores informações, por favor, busquem nossas redes sociais também, o Facebook da Universidade da Maturidade e o Instagram, @UmaUFT. Só precisa disso, não fazer nenhuma distinção de se precisa saber ler e escrever ou renda mesmo. O curso é totalmente gratuito, tá? E tem duração de 18 meses. Ao ingressar no final, doutor. E ao ingressar no final, o participante sai com o título de educador político social do envelhecimento humano. Doutora Nília também me chamou a atenção aqui, que agora também é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Coloquei o link aí do Instagram da UMA, @UmaUFT também. O pessoal está querendo saber o título da palestra para colocar lá no certificado. Parabéns. Obrigado, Rosiane Ferreira. O envelhecimento na universidade, ensino, pesquisa e extensão. Isso. Ouvir a fala do Dr. Neto sobre a UMA enquanto tecnologia social, considerando a quantidade de pessoas na sala e considerando que muitos talvez não conheçam, traz com certeza, uma curiosidade muito grande, né? Para compreender o processo. Assim, a gente está aqui, você fez um breve relato da forma de ingresso, mas eu penso que o que é mais rico é esse conceito de educação e de aprendizagem ao longo da vida. Não há distinção, não há momento específico, não há forma, né? A forma é construída junto com os velhos, e inclusive, eu falo isso porque quando me aproximei da doutora Neila e do doutor Neto, comecei a entender muitas coisas, muitas dúvidas pairavam, inclusive as questões conceituais, né? Como é que a gente chama, o que está certo, o que está errado. Mas eu gostaria de dizer que, ao estar lá no campus de Palmas, onde eu acompanho, e ver a inserção dos velhos no restaurante universitário, na biblioteca, pegar ônibus junto com eles, a gente vê que esse processo de aprendizagem ao longo da vida é muito estimulado na universidade e transforma vidas, né? Então, eu convido realmente todos a acessarem as redes sociais, a acompanhar os eventos, porque a UMA tem uma característica, ela contagia, né? Ela contagia e a gente se sente assim, pelo amor de Deus, o que eu sou, o que eu estou fazendo, né? O pessoal sobe no ônibus e vai em pé e conversando e cantando as músicas que cantou no evento, né? E a gente olha aquilo e diz assim, não, minha energia está renovada. Então, eu dou sempre esse depoimento, e esse depoimento é para dizer para vocês,
conheçam e procurem formas de implementar nos demais locais. Eu estou vendo muita gente aqui de Gurupi, né? Busquem esse apoio e levem os seus velhos para uma, porque vai fazer muita diferença na família de vocês. A doutora Neila está fazendo um comentário ali das práticas intergeracionais, né? Doutora Neila, no início nós, para além do currículo Lattes, nós nos apresentamos também o nosso currículo genético aí. A Ana como filha, né? A Ana como mestranda minha e filha da Kátia, e eu como professor da Ana e filho da doutora Neila. Então, isso é bacana porque a gente começa a pensar, né, e a gente está com um volume de projetos, nós precisamos, aí a gurizada que está nos escutando, existe um campo extremamente vasto, rico de conhecimento e com uma condição de oportunidades imensa no que se refere a envelhecimento humano. O envelhecimento humano, ele vai entrar como, ele já é, mas vai entrar mais fortemente como uma grande questão. Talvez, eu tenho escutado alguns palestrantes, esse período de pandemia é bom que a gente vai participando. O Conference do Silício Valley, do Vale do Silício Web Conference. E aí os caras disseram o seguinte, que estão estudando inteligência artificial, que estão estudando sistema de saúde, eles disseram o seguinte: o envelhecimento da população é a principal causa da mudança total da forma como nós prestaremos saúde, segurança, pensaremos a economia. Então, envelhecimento é um key topics do momento. Não é porque eu sou apaixonado pela área, não. São dados científicos que mostram isso aí. Então, você que é aluno de graduação, eu vi muitos alunos no primeiro período, no segundo período, é um tópico de pesquisa, de atividades de ensino, de extensão, muito importante para a sociedade, para a vida humana e para o mundo, para o Brasil e para a sociedade que nós queremos, nos próximos anos, pensar o tema envelhecimento humano. Verdade, professor. Acho que nós finalizamos por aqui, né? Foi uma discussão muito legal, é uma honra para mim dividir a mesa com esses 3 mestres. Agradeço a meu orientador, a minha mãe, a doutora Neila, que mesmo tendo passado, né, por essas questões de saúde, esteve aqui presente. Agradeço a presença de todo mundo, né, que conheceu um pouco mais da UMA, desse projeto incrível, e agradeço essa oportunidade mesmo. Muito obrigada, e qualquer coisa estamos à disposição, tá ok? Valeu, um abraço a todos, longevidade saudável a todos. Tchau, gente, um abraço, foi um prazer, muito prazer revê-los, tudo de bom. Igualmente, um abraço.